O Lições da Bíblia está no ar, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos estudar sobre os memoriais da graça. São esses símbolos que Deus estabeleceu para lembrar o seu povo de seus grandes feitos do passado. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Olha, nós já estamos juntos aqui para conversar com você sobre a Palavra de Deus. E que tema especial, né? O livro de Josué. Quantas coisas lindas nós estamos aprendendo aqui com essas histórias extraordinárias do poder de Deus, vendo a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Bom, você sabe que a gente faz esse programa na companhia dos nossos amigos, eles que trazem o conteúdo, os comentários e fazem esse bate-papo tão especial. E eu queria apresentá-los a vocês mais uma vez. Aqui à minha direita, o pastor André Vasconcelos. Bem-vindo, André. Privilégio estar aqui com vocês mais uma vez, mais uma semana, pastor Vinícius. Privilégio nosso. Aqui também à minha esquerda, o pastor Nilson Caetano. Nilson, bem-vindo, irmão. Muito bom estar estudando a Bíblia aqui e fazendo essa imersão na Palavra de Deus mais uma vez. É uma grande imersão. Pastor Jonatas Leal, que bom receber você também, meu amigo. Muito obrigado. Uma alegria estar juntos de novo aqui. Alegria nossa. Pastor André, você ora pra gente, por favor? Claro, vamos orar. Eterno nosso Pai, nosso Rei, neste momento nós pedimos a presença do Teu Espírito entre nós, para que ao abrirmos a Tua Palavra, cada pensamento, cada ideia seja movida pelo Teu Espírito e seja para a edificação do Teu povo. É o que nós clamamos a Ti por Jesus. Amém. Pastor Jonatas, nós estamos estudando o livro de Josué e chegamos num ponto em que vamos falar sobre a travessia do Rio Jordão, vamos ver o poder de Deus ali, mas o foco em questão nessa lição, basicamente, é o estabelecimento de memoriais que Deus orientou o povo que fizesse para que estes recordassem o povo dos grandes feitos de Deus no passado. É verdade. De fato, essa lição comemora, né, o conteúdo da lição que a gente vai estudar comemora esse grande ato de Deus no presente. Mas Josué capítulo 4, capítulo 3 também tem uma orientação futura. E essa preocupação de que aquilo que tinha acontecido, que era tão extraordinário, não fosse esquecido. E realmente a gente pode se esquecer de algumas coisas, esquecer a chave do carro, né, onde deixou, esquecer. Alguns esquecimentos não nos trazem consequências tão difíceis, né, complicadas, mas o esquecimento espiritual é muito grave, né? Por isso há uma preocupação constante de Deus ao longo das Escrituras, dizendo, lembrem-se, não se esqueçam do que Deus fez no passado, né? E eu acho que essa preocupação de Deus é importante porque, de fato, memória é identidade, né? Se nós, como povo de Deus, perdemos a nossa memória, né, no que diz respeito ao que Deus fez por nós no passado, nós perdemos a nossa identidade, né? E isso é fundamental. E é importante lembrar que o que aconteceu com Israel aconteceu conosco. Nós somos o povo de Deus, nós somos a continuidade do povo de Deus. Então é muito importante que esses memoriais, eles permaneçam. Há pelo menos 3 maneiras que Deus designou para que a memória pudesse ser mantida viva no Antigo Testamento. Em primeiro lugar, era a família. Os pais, né, eles eram responsáveis por guiar, levar os filhos a se lembrarem do que Deus tinha feito nas gerações anteriores. Então, os pais eram responsáveis por passar essa tradição, né, do que Deus tinha feito por eles. Então, tem coisas que é responsabilidade da família e a família não pode se eximir dessa responsabilidade. O segundo ponto são os monumentos. A gente vai estudar pelo menos um dos monumentos essa semana aqui, né? Coisas que as pessoas olhavam, como aquelas 12 pedras em Gilgal, e elas se lembrariam do que tinha acontecido. E outro, que era também um outro instrumento que Deus usou para deixar viva a memória do passado, são os festivais religiosos, né? Deus instituiu festivais ao longo do ano, eles eram até certo ponto tridimensionais. Eles celebravam o passado, por exemplo, vamos pensar na Páscoa, né? Eles celebravam o que Deus tinha feito no passado, na libertação dos israelitas do Egito, mas também celebravam o presente.
porque lembrava e estava grato a Deus porque os primeiros frutos da colheita já estavam, né, surgindo, né, e o ano agrícola estava começando. Mas também apontava para o futuro, né, que apontava para o Cordeiro de Deus que um dia viria tirar o pecado do mundo. Então, esses festivais que tinham temporalmente, né, essas 3 dimensões, passado, presente e futuro, eles serviam com esse objetivo principal, né, de levar as pessoas a lembrar do que Deus tinha feito por elas no passado. E quando nós perdemos de vista os atos de Deus na nossa vida, né, é muito fácil a gente realmente perder de vista o que Deus está fazendo por nós no presente e vai fazer por nós no futuro. De fato, a memória é um alimento para a fé, no sentido de rememorar aquilo que Deus fez, fundamentando a nossa confiança naquilo que Ele faz e continuará fazendo, né? Pastor André, um dos grandes feitos de Deus no passado para Israel foi, sem dúvida, a abertura do Rio Jordão, vamos chamar assim, né? As águas ali se secaram para que o povo passasse. Esse fato foi muito significativo porque literalmente introduzia o povo na terra prometida, né? Para além do Jordão. Reflita um pouquinho sobre esse fato e as suas impressões a respeito disso. Esse é um ponto interessante, tem bastante coisa para a gente comentar a respeito disso, mas é importante começar pelo processo que antecede a travessia do Jordão, que é um processo, uma convocatória para que o povo se santificasse. A primeira etapa que antecede a travessia do Jordão, então, é a preparação. A preparação ela é parte integral do processo de travessia. E essa preparação envolve a santificação. No versículo 3 do capítulo 3 de Josué, é dito assim: e ordenaram ao povo dizendo, quando vides a arca da aliança do Senhor vosso Deus, que os levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheceis o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passasse. Aí o versículo 5, disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ou seja, tinha a questão da representação da presença de Deus por meio da Arca da Aliança, que era a manifestação visível da presença, a Shekinah, a glória de Deus. A arca estava à frente, Deus estava à frente, e por ser este ato um ato religioso e Deus estar à frente, o povo deveria se santificar. O que implica dizer que o povo deveria se santificar? Quando a gente compara com Êxodo 19, versículos 14 e 15, nós vemos que no contexto da aliança, a consagração de Israel incluía purificação ritual, que implica tomar banho, trocar as suas vestes, e a abstenção de atividade sexual, né, relações sexuais. Um texto que a gente vê paralelo também, por exemplo, Gênesis capítulo 35, além de Êxodo capítulo 19, nós vemos o mesmo movimento em que Jacó pede para que a sua família se santifique. E ali em em Gênesis capítulo 35, versículo 2, ele fala para que a sua família lance fora os deuses estranhos que há no meio deles e que se purifiquem, mudando também as vestes. Ou seja, além de mudar as vestes, além das questões rituais, implica a questão moral, né? Você precisa se abster ou eliminar aquilo que te afasta de Deus. Então, esse foi um momento de introspecção para o povo, para que o povo repensasse sua relação com Deus, participasse ou fizesse todo o ritual cerimonial de purificação, mas que também eliminasse tudo aquilo que moralmente o afastava de Deus, porque eles estariam seguindo a Arca da Aliança. É curioso Nilson, é curiosa essa referência que você traz de Gênesis, porque aí há o elemento direto do ídolo, né? Os ídolos deveriam ser tirados como base para a santificação. Nas duas outras ocorrências que você citou, tanto a aliança no Sinai e quanto aqui em Josué, não está mencionado diretamente ídolos, mas nos mostra que essa necessidade de purificação e santificação está associada diretamente com a não idolatria, né? O objetivo central é que o povo entendesse que quem vai fazer o grande feito
é Deus e que por isso eles deveriam estar completamente devotados a Ele e nada além dele. O caso de Jacó mostra claro que os ídolos estavam presentes ali e eles não poderiam participar desse movimento que deveria ser restrito a Deus, né? Isso é uma lição espiritual forte para nós hoje, né? Se nós quisermos experimentar os grandes feitos de Deus na nossa vida, nós precisamos da santificação, não para comprar esses feitos, mas para que nós experienciemos plenamente o que Deus faz, porque Deus não compartilha a sua glória com ninguém, muito menos com ídolo algum, né? Interessante, pegando o embalo que o André falou, achei bem interessante a questão da santificação antes do sobrenatural de Deus acontecer. Ou seja, há uma parte humana no processo, né? Você renunciar a algumas coisas para focar naquilo que é essencial. E antes de Deus entrar com intervenção sobrenatural, antes das águas serem, o curso das águas serem interrompidos, o povo é convocado a uma santificação. E eu gosto de pensar exatamente de que Josué estava preparando esse povo para herdar a Canaã terrestre. Exatamente. E no preparo para a Canaã celestial, nós também estamos na última fronteira. Analisando os sinais da volta de Jesus e levando para um contexto mais escatológico, né? Na última fronteira. E a convocação do Eterno para a gente é: santifiquem-se também. Exige um preparo espiritual. Nesse tempo, nessa geração, para que a gente possa, antes do sobrenatural, antes da intervenção com a volta de Jesus, um preparo, uma santificação também. Muito bom. E essa santificação é necessária por causa da própria natureza divina, né? Quando a gente olha o Antigo Testamento, o Novo Testamento como um todo, a gente tem essa tensão entre um Deus imanente e um Deus transcendente, né? Essas palavras nós não usamos muito no cotidiano, né? Mas basicamente um Deus imanente é aquele Deus que está ao nosso lado, ele é acessível, né? Ele convive conosco. O Deus transcendente, ele transcende, né? A natureza, ele está além da nossa capacidade de ter um encontro pessoal, né? E isso já a gente vê desde o início, em Gênesis capítulo 1, né? Deus é apresentado como esse Deus transcendente. Ele é Elohim, né? O termo hebraico para Deus ali. Ele é o Deus que fala e as coisas acontecem, né? Um poder extraordinário, né? Ele fala com a criação, mas de um modo mais... Ele se dirige à criação, mas de uma maneira um pouco mais distante. No capítulo 2, né? Ele é o Deus Elohim também, mas além de ser Elohim, ele é Deus Yahvé, né? Ou o tetragrama, né? O Senhor, como nossas versões costumam traduzir esse termo. Esse Deus do capítulo 2 é um Deus que se envolve diretamente com a sua criação, né? Ele se preocupa com as necessidades da criação. Essa dicotomia entre o transcendente do capítulo 1 e o imanente do capítulo 2, ela é tão drástica que algumas pessoas ao longo da história acharam, não, aqui são autores diferentes, né? Não, essa aqui é a fonte eloísta, essa aqui é a fonte javista, né? Mas nada disso é necessário, né? Porque, na verdade, o Deus bíblico é um Deus que é tão transcendente quanto imanente, né? Como diz Isaías, né? Ele é um Deus que está no alto e sublime trono, mas também está contrito de coração, né? Então, nós precisamos manter em nosso relacionamento com Deus essas duas faces de Deus. Não podemos esquecer que, por um lado, Deus nos ama, Deus é o nosso amigo, né? Companheiro. Mas, por outro lado, ele é o soberano de todo o universo, né? Ele é o Deus todo-poderoso, né? E então, a gente precisa manter esse relacionamento com Deus, tendo em vista essas duas características dele. Excelente. E isso é muito pertinente para os nossos dias hoje, né? Em que as pessoas tendem aos dois extremos, né? Exatamente. Ou um relacionamento muito distante de Deus, como se Deus quase que não existisse, não é? Ou se existisse, não se preocuparia em se relacionar conosco, ou de outro lado, esse Deus que eu posso chamá-lo de qualquer coisa, de qualquer nome, não preciso levar tão a sério aquilo que ele pede, as suas leis, porque afinal de contas ele é meu amigo e está apaixonado por mim, como alguns vão imaginar, né? Então esse equilíbrio que você colocou, que é realmente apresentado na Bíblia, nos ajuda a enxergar a Deus da forma correta, né? Ele é poderoso, ele é glorioso e por isso está distante, porque a sua glória ela poderia nos fulminar, mas ao mesmo tempo esse mesmo Deus se reduz, se podemos dizer assim, para se relacionar, e a própria encarnação de Cristo é um exemplo muito claro disso, né? Ele se tornou homem para estar conosco, mas não deixando de ser Deus. A própria Arca da Aliança é uma representação simbólica dessa imanência de Deus, né? A manifestação gloriosa
que aparecia, né, essa glória que se manifestava sobre os querubins do propiciatório, que é Shekinah, né? a Shekinah em hebraico, né, que aparecia sobre a tampa, que é chamada na Bíblia de propiciatório, a tampa da Arca da Aliança, que ficava no compartimento mais santo, o Santíssimo do tabernáculo, e que o sumo sacerdote podia estar ali uma vez ao ano, embora ele não pudesse olhar diretamente, ele levava um incensário e tal, é um indicativo dessa presença imanente de Deus, né, entre seu povo. A coluna de fogo que guiava o povo de Israel, a nuvem, todas essas eram manifestações divinas de um Deus imanente que está entre o seu povo, não está apenas no céu, ele está aqui conosco. O anjo do Senhor, que nós sabemos ser uma referência a Jesus, né? O Pai fala, eu vou enviar o meu anjo adiante de vós. Então, o Pai está presente e o Filho está adiante nas batalhas de Israel, está com o seu povo. Então, está no céu, mas está com o seu povo. Fantástico. Eu estava pensando aqui na questão dos memoriais que o pastor Jonatas colocou. O povo de Canaã, eles erguiam memoriais em homenagem aos seus generais, aos seus deuses também, tudo. Já nós vemos na história bíblica Josué levantando memoriais ao Eterno. Então, quando ele levanta o memorial ao Senhor, isso significa que o povo, ao olhar para esses memoriais, para essas pedras, para esses altares, eles estariam atribuindo glória a Deus. Ou seja, Deus é o líder da missão. Quando a arca está à vista do povo, o povo entende, Josué é o nosso líder, mas Deus é quem está na missão. É como se Deus utilizasse apenas um facilitador para aquele milagre. Existe a nação precisando do milagre, que é entrar na Canaã, a terra da promessa. Existe Deus que pode fazer o milagre, mas existe um padrão nos milagres da Bíblia, que é Deus usando facilitadores, no caso aqui, Josué. Nesse caso, o verdadeiro líder é o próprio Senhor, né? E Josué se coloca na figura do profeta. Ele é o representante do Deus soberano que está ali adiante do povo. Então, o verdadeiro líder, de fato, o verdadeiro comandante do exército de Israel não é Josué. Ele é o comandante das hostes terrestres. O verdadeiro comandante do exército de Israel é Miguel, o comandante das hostes celestiais. É ele quem combate as nossas batalhas. E foi ele que apareceu para Josué exatamente no início do ministério de Josué, lembrando ele exatamente de que o Senhor dos Exércitos é que está à frente, né? Bom, nós estamos estudando aqui esse tema tão especial que vem do nosso guia de estudos, a nossa lição da Escola Sabatina, e que nesse trimestre está com o tema, não é, Lições de Fé no livro de Josué. E você pode ter também a sua lição aí na sua casa. Você pode fazer de duas maneiras. Você pode assinar essa lição e ela vai chegar a cada trimestre aí com antecedência para você acompanhar o programa Lições da Bíblia, e também na classe da Escola Sabatina, que você é convidado a participar em uma igreja adventista todos os sábados às 9 da manhã. E você também pode adquirir de forma avulsa. Tudo isso você faz no site lições.cpb.com.br. Não perca tempo, peça já a sua lição. E como eu tenho dito aqui, além de todo esse conteúdo maravilhoso que a gente tem acesso aqui, 13 semanas com profundidade teológica, eu sempre digo aqui, se você estuda a lição da Escola Sabatina continuamente, durante 10 anos, é como se você estudasse uma faculdade de teologia, porque passa-se por todos os temas, por todos os livros bíblicos. Olha que oportunidade, né? Cada trimestre você se aprofundar numa disciplina fundamental das Escrituras. E além de tudo isso aqui, nesse guia você vai ainda encontrar um fascículo para estudos em pequenos grupos. Isso mesmo, você que gosta de estudar a Bíblia com seus amigos, que é um tema especial nessa temporada sobre o Espírito Santo. Olha, você não pode perder. Então, acessa agora lições.cpb.com.br. Nós vamos fazer um breve intervalo, não saia daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Já estamos de volta agora para o segundo bloco do programa Lições da Bíblia, para continuar estudando a Palavra de Deus com você. Bom, a gente sabe que a Novo Tempo é um estímulo constante para você estudar a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é a Palavra de Deus. Isso é uma coisa muito viva, muito poderosa. Se você estiver exposto à Palavra de Deus, você vai ser abençoado, você vai ser feliz, você vai encontrar o caminho para a vida eterna. E você sabia que isso não é só para as pessoas adultas?
É claro que não. É para todas as gerações, inclusive as crianças. Você conhece alguma criança? Tem criança aí na sua casa? Você tem netinho, tem netinha? Então, o que você está esperando? Peça agora mesmo a revista Esperança, edição Rodrigo Silva, Rodrigo Silva em Descobrindo o Tesouro, só para falar certinho para você, né? Olha que bonita essa capa, bem ilustrada, tá vendo aqui? Com o professor Rodrigo Silva aqui em formato de desenho. E a revista está toda desse jeito, imperdível. Você vai conhecer aqui, e as crianças principalmente vão conhecer de forma criativa, de forma lúdica, não é? De forma muito interessante, a palavra de Deus. Então, faz agora esse pedido. Liga aí, manda uma mensagem para 12 98244 4449. Peça já a sua revista Esperança, que nós vamos enviar sem custo nenhum, é de graça, como oferecimento dos Anjos da Esperança. Pastor André, Sim. Vamos atravessar o Rio Jordão. Bom, no bloco anterior nós estávamos falando aqui do versículo 5, falando da necessidade, no Josué capítulo 3, né, versículo 5, falando da necessidade de santificar, porque no dia seguinte Deus faria maravilhas. Esse termo niflaot, maravilhas, ele conecta esse relato ao relato do Êxodo, quando o povo atravessa o Mar Vermelho. Por exemplo, lá Êxodo capítulo 15, versículo 11, que aparece o termo maravilha, do hebraico pelé também. Então, Deus operaria maravilhas, e essas maravilhas seriam semelhantes às maravilhas que a geração anterior, a primeira geração daqueles que saíram do Egito, presenciaram. A nova geração, essa segunda geração, veria grandes milagres, assim como os seus pais. Quando a gente olha na sequência do capítulo 3, nós vemos a orientação de Deus para que os sacerdotes que estavam com a Arca da Aliança marchassem e fossem adiante do povo. E aqui no versículo 13 é dito: porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a Arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas. As que vêm de cima se amontoarão. E o texto continua dizendo que eles fizeram isso, e o versículo 15 nos diz que quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão e os seus pés se molharam nas bordas das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã. E aí ele vai seguindo, dando aqui uma designação geográfica. Um ponto interessante é que há um outro paralelo aqui com a travessia do Mar Vermelho, que é o uso do termo Ned, que aparece em Êxodo capítulo 15, 8, um montão. Assim como as águas do Mar Vermelho se amontoaram, as águas do Rio Jordão também se amontoaram. Aqui a gente tem alguns pontos interessantes. Primeiro deles, os sacerdotes tiveram que molhar os pés nas águas. Ou seja, diferentemente do que havia acontecido no Mar Vermelho, eles tiveram que entrar na água, molhar os pés, para que de fato o milagre acontecesse e eles vissem essas maravilhas, essa maravilha que Deus iria realizar. Então, uma primeira lição que nós podemos tirar aqui é que a fé, ela exige de nós a obediência e exige de nós a confiança. Nós precisamos crer que Deus é poderoso, precisamos crer que um Deus que nós não podemos ver, ele opera na nossa vida, e esse é um pré-requisito para que Deus possa realizar milagres na nossa existência, para que a gente possa presenciar maravilhas. Aqui o povo teve que marchar. Pensando pela lógica humana, eles deveriam esperar o mar abrir, ou o rio, no caso do Jordão, abrir para então atravessar. Mas não, eles tiveram que colocar os pés nas águas para que o rio então fosse cortado, as águas fossem amontoadas num canto. E um detalhe, que o texto diz que o Jordão transbordava nessa época. É interessante que quem já teve a oportunidade de visitar Israel vai ver que o Rio Jordão não é assim um rio muito expressivo, um rio grande, mas acontecia, a gente sabe que hoje, por questões políticas e a escassez de água na região, a Jordânia usa bastante água do Jordão. A água do Rio Jordão ela é dividida entre Israel e a Jordânia. Então Israel usa a água do Jordão, a Jordânia usa a água do Jordão. Nem todas as nascentes do Rio Jordão estão no território
israelense, né? Você tem a fonte, por exemplo, que fica no Líbano, de Hatzbani, ou Snir, como eles chamam em Israel, no Estado de Israel agora. Tem a nascente de Banias, tem a do rio Dan. Todas elas vêm do Monte Hermon, que é a parte mais alta do território de Israel. E o Monte Hermon, ele acumula gelo. E justamente nessa época, a época que transborda, ele tem o derretimento do gelo. E como o Monte Hermon está na parte mais alta, e o Rio Jordão, que nasce no sopé do Monte Hermon, ele vem descendo até chegar, por exemplo, passa pelo Lago de Ula, que hoje quase praticamente não existe mais, chega ao Mar da Galileia já bem baixo. E ele vai descendo até chegar, como diz aqui no texto de Josué, ao Mar Salgado, que é o Mar Morto, que está a 400 metros abaixo do nível do mar. Ou seja, conforme vai baixando, e você tem o degelo, e você tem outros afluentes, como o Yarmouk, que vem da Síria, o Jaboque, outros afluentes, o rio vai ficando mais forte, e eles estão passando perto de Jericó, que é a parte mais baixa. Você já está, quem já teve a oportunidade de visitar sabe que Jericó está bem pertinho do Mar Morto. Então, essa é a parte que o rio vem mais caudaloso. Exatamente, porque você tem, além das nascentes, além dessa precipitação, você tem outros afluentes que vão tornando o rio maior, né? E nessa época, foi mencionado, inclusive, acho que o pastor Nilson mencionou em um dos programas anteriores, que o Rio Jordão, estima-se que ele teria em torno de 1,5 km, né, de largura para travessia, ou seja, não era um rio pequeno, era assim, difícil atravessá-lo, e havia a necessidade de um milagre para que o povo pudesse passar, como diz aqui, né, com o pé enxuto no versículo 17. Estamos falando de intervenção sobrenatural de Deus e de fé, né? Aquela frase clássica, conhecida, que primeiro você dá o passo, depois Deus coloca o chão. E essa história me fez pensar na experiência de Pedro no meio daquela tempestade, às 3 da manhã. Jesus dá o comando e Pedro se torna o primeiro homem na história a andar sobre as águas. Ele precisou tirar os pés daquele barco e quando ele pisa nas águas, aquilo que era líquido aparentemente se torna sólido e ele começa a andar sobre as águas. Então, o sobrenatural acontece quando a gente confia, quando a gente crê. Assim também aqui na travessia do Jordão, o povo precisava pisar nas águas, né? Diga ao povo que marche, pise nas águas e o milagre acontece. E é possível que nesse momento, muitas pessoas que estão nos ouvindo estão vivendo ali no limite do sobrenatural, entendendo assim, eu fui até onde eu conseguia, eu não consigo mais humanamente falando. O diagnóstico, o problema, enfim, alguma situação no lar, no casamento. Mas a Bíblia fala de um Deus do impossível, de um Deus que nos chama a confiar de maneira incondicional nele, porque ele é um Deus que vai abrir aquilo que é impossível aos homens, é possível para ele. Ele vai abrir o mar, ele vai abrir o caminho para que a gente consiga alcançar a promessa dele, né? É verdade. E parece que realmente essa é a especialidade divina, né? Deus ele não cria dificuldades, problemas, Deus não cria o mal, mas ele parece permitir que a nossa vida seja conduzida a um ponto aonde a gente entenda, não, realmente eu preciso de Deus, né? A gente olha a história passada de Israel, aqui como Abraão, novamente Israel está na beira do impossível, né? Porque assim como era impossível para Abraão ter aquela terra, ter uma numerosa descendência, né? Depois os seus filhos também continuaram, né, nessa mesma linha, mas Deus permite que circunstâncias adversas às vezes nos encontrem para que a sua glória seja manifesta, né? Eu me lembro daquele homem, né, jovem que foi curado, né, daquela cegueira de nascença, né? Os discípulos perguntaram, quem pecou? Ele ou os seus pais? Não é esse o ponto, mas isso acontece para que a glória de Deus seja manifestada, né? E aqui, mais uma vez, como aconteceu no Êxodo, Deus encaminhando o povo para uma impossibilidade, né? E aí é nesse momento de impossibilidade que Deus pode operar essas maravilhas, né, que Ele faz. Se me permite citar só um texto bíblico que me chamou muita atenção, de Zacarias, capítulo 8, verso 6, diz assim, ó: assim diz o Senhor dos Exércitos, isso pode parecer impossível aos olhos do remanescente desse povo naqueles dias, mas não será impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então a palavra do Senhor para nós é que aquilo que parece impossível para nós, para Ele, é plenamente possível. Esse é o contexto de Josué também. Então muita gente está diante do Rio Jordão, né? Prestes a entrar na Terra Prometida, ou seja, prestes a ter uma grande bênção de Deus na vida, mas
tem o Rio Jordão ali no meio. Então a ordem de Deus é marche, não é? Avance. O sacerdote vai colocar o pé na água. Ou seja, é preciso confiar de que Deus vai fazer as suas maravilhas. Deus é o mesmo, o nosso Deus é o mesmo do passado, é o mesmo de hoje. Nós podemos confiar nisso. Agora, ele faz as suas obras extraordinárias e ele estabelece memoriais dessas obras para que nós nos lembremos dela. Não que ele não queira fazer mais coisas no presente, é exatamente o contrário, porque ele quer continuar fazendo, mas ele precisa que a nossa memória esteja alimentada com a fé, para que ele continue fazendo, né? Vamos no lembre-se? Esse verbo é muito interessante, verbo hebraico zahar, né? Que significa lembrar. Em algumas circunstâncias, esse verbo tem como sujeito a Deus nas Escrituras. E a gente fica às vezes se perguntando, mas como assim Deus lembrar? Né? Deus lembrar não tem nenhum problema de amnésia, né? Mas o fato é que, biblicamente falando, o verbo lembrar, ele é muito mais do que uma lembrança intelectual de alguma coisa que você agora está lembrando que aconteceu no presente. É um verbo ativo, né? Lembrar-se significa agir. Por isso que esse constante convite de Deus, lembrem-se, né? É para que realmente o povo possa agir de acordo com essa lembrança, né? Quando a gente viaja, por exemplo, a gente traz uma lembrança para alguém, né? E você às vezes diz, eu me lembrei de você. Mas em nenhum momento você se esqueceu que aquela pessoa existia, né? Mas o fato de você ter trazido aquela lembrança está demonstrando que você aprecia essa pessoa. Então, o verbo lembrar na Bíblia, ele também tem essa conotação, porque o lembrar-se leva você a agir, né? Você nunca é um lembrar-se passivo, mas sempre ativo. Só um detalhe interessante, havia uma nova geração entrando em Canaã. A geração antiga havia morrido e agora a nova geração estava entrando e havia uma preocupação de que essa memória, esse lembrar-se, perpetuasse pelas gerações. E a gente vê que os pactos que Deus faz na Bíblia, Deus não faz um pacto, uma aliança só com Abraão. Por meio dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Quando Deus chamou Vinícius para servi-lo, ele está pensando nas gerações que virão. Então, quando eu passei a servir a Jesus com 15 anos, a geração que vem depois de mim, se eles permanecerem fiéis, receberão a bênção. Então, esse memorial das ações de Deus era algo muito especial, pensando nas novas gerações, nos filhos dos filhos que viriam. Lembrando do mandamento que diz, faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. É um pacto memorial, geracional, eu diria assim, né? Verdade. No capítulo 4, verso 6, eu acho interessante essa pergunta que o autor do nosso guia destacou aqui pra gente. Os líderes deveriam perguntar, né? O que essas pedras significam para vocês? É uma pergunta direta. Sim. Essas pedras que seriam tiradas do meio do Jordão. Exatamente, do meio do Jordão, né? Então, o rio está seco e lá no rio tem pedras. Então, eles deveriam tirar as pedras, aliás, amontoar as pedras ali, não é? Tem duas situações. situações. Ele pede para que tire pedras e construa um memorial que vai ser feito depois em Gilgal, uma coluna com pedras, mas no lugar em que a arca para no meio, também deveria ser erigido ali uma coluna, né, de pedras para que aquele lugar também fosse um memorial. Então são duas. E as pedras seriam tiradas do meio do Jordão. Então, ali no meio, uma coluna de pedras e outra depois no acampamento, que é o acampamento de Gilgal, com as pedras que foram retiradas do Jordão. 12 também é um número importante, né? Significativo. Simbólico, né? Que são as 12 tribos, ou seja, todos ali tiveram uma participação. Isso nos lembra da importância de se viver fielmente as tradições, né? A palavra tradição hoje, às vezes, não é muito bem vista, né? A gente às vezes tem medo de tradição. É verdade que Jesus criticou a tradição dos anciãos, por exemplo, naquela ocasião, mas Jesus também preservou muitas outras tradições, né? Então, acho que o problema não é com a tradição, é se a tradição está fundamentada na palavra de Deus. Se é uma tradição bíblica, nós devemos, né, manter essa tradição, né? E essa tradição, ela deve ser transmitida para os nossos filhos. Isso é fundamental, né? Para que a nossa identidade como povo de Deus seja preservada. A tradição é uma fé viva, né? É uma fé viva. O tradicionalismo é uma fé morta, né? Exatamente. É quando você pega um elemento do passado e seleciona esse elemento e fica batendo nele e não percebe que ele tem uma atualização para o contexto em que você está vivendo. A tradição não, ela pega o princípio da palavra de Deus e o mantém para gerações
futuros. O tradicionalismo esvazia o princípio da palavra de Deus de uma prática e aquilo fica morto. É curioso que em vários momentos, mesmo memoriais estabelecidos por Deus ou permitidos por Ele, no futuro Deus pede para que eles sejam removidos. Por exemplo, a própria serpente de bronze, né, que foi usada ali para a cura dos israelitas durante o êxodo, que haviam sido picados por serpente, depois se tornou um objeto de adoração. A própria Arca da Aliança, né, se você encontrar Jeremias, o profeta dizendo, vocês não vão falar mais Arca do Senhor, Arca do Senhor, Arca do Senhor. Por quê? Porque o símbolo, ele às vezes se esvazia quando nós não pensamos naquilo que ele de fato representa, né? Mais importante do que o símbolo é aquilo que ele significa. Agora, um ponto que eu acho interessante destacar também aqui é o compromisso bíblico ou da fé bíblica de você transmitir as experiências, e isso é a tradição, né? É você transmitir experiências para novas gerações, né? Aquilo que você aprendeu, aquilo que você vivenciou com Deus, você transmitir, seja por meio de cerimônia, seja por meio do ensinamento direto, mas o que você recebeu, você passa adiante, né, como um benefício para que aquela geração possa experimentar aquilo que gerações anteriores vivenciaram no seu contexto religioso. Então, aqui a gente tem um paralelo interessante com Deuteronômio, capítulo 6, em que há a instrução, aquele famoso Shema Israel, né? Ouve Israel, o Senhor é o único Senhor, né? E essas palavras, né, que eu te ordeno hoje, elas deverão ser atadas sobre o seu braço, serão por frontal entre os olhos, e Deus orienta para que elas sejam escritas nos umbrais da porta. E no versículo 7, Deuteronômio 6, 7 diz, tu inculcarás a teus filhos estas palavras, né? E delas falarás ao andar, ao caminhar, ao deitar. Eu acho interessante essa expressão inculcar, porque no hebraico ali é o verbo shanan, é repetir, né? Então, como é que você transmite esses ensinos do passado? Como é que você conecta a geração seguinte com a geração anterior, com a fé dos pais, né? Por meio da repetição, por meio da experiência, quando você tem a oportunidade de testemunhar para o seu filho daquilo que Deus fez na sua vida. Por exemplo, imagine que cena bonita, o pai e a mãe contando para os filhos como eles conheceram a Deus, como foi o processo de conversão, como o Espírito atuou na vida deles, e eles transmitirem esses valores, de modo que os filhos olhem para os pais e absorvam a fé dos pais, de modo que a vivência dos pais também sejam vivências dos filhos, né? Exatamente. Muito bom estudar a palavra de Deus, né? Nós vamos fazer um breve intervalo, não sai daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Estamos de volta agora para o último bloco do programa de hoje. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e obrigado a você que é Anjo da Esperança por ajudar a manter a Novo Tempo no ar. Nós estamos aqui para levar Jesus às pessoas, para falar de esperança, para falar da Palavra de Deus. E você que é Anjo da Esperança, participa ativamente dessa missão. A Novo Tempo é um milagre de Deus e ela é mantida por Deus por meio da fé e da fidelidade de pessoas como você. Se você ainda não é Anjo da Esperança, convido você a participar desse projeto, a ajudar a Novo Tempo a continuar levando Jesus a cada vez mais pessoas. Se você deseja ser um Anjo da Esperança, entre em contato com o WhatsApp que está aparecendo agora na sua tela. Nossa equipe vai falar com você e vai ser um grande privilégio ter você também nessa corrente de pessoas do bem que amam Jesus e desejam compartilhá-lo com mais gente. Pastor André, a gente estava falando no bloco anterior sobre a importância dos memoriais, né, como marcadores das experiências grandiosas de Deus no passado e naquilo que nós vivenciamos com Ele, né? Sim. É interessante que, como foi comentado no bloco anterior, Deus estabelece sinais. Alguns sinais eram para um povo específico, um contexto específico, como nós não temos acesso a essa coluna que foi construída, erigida em Gilgal, e nós não estamos vendo esse sinal. Mas Deus estabelece sinais que não estão conectados a uma localização geográfica, uma localização, ou não estão limitados por uma questão de tempo, como, por exemplo, o sábado. O pastor Jonatas havia comentado em algum momento dos festivais, e os festivais anuais, que eles têm um elemento sincrônico de tempo, né, como a Páscoa, fala de uma realidade passada, presente e futura. Mas Deus nos deu um sinal
para ser celebrado em todos os lugares, em todos os momentos, como um memorial de uma das coisas mais importantes, que é a criação, da criação e da redenção, que é o sábado. Então, foi falado do verbo zahar. O quarto mandamento começa exatamente com uma ordem para que nós nos recordemos, né? Zahar, ou Zahor, et yom ha-shabbat lekadeshon. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Porque durante 6 dias, Deus criou o mundo e descansou no 7º dia. Por isso, nós deveríamos, então, parar a cada sábado e lembrar que nós temos um Deus criador e, conforme a versão de Deuteronômio 5, desse mesmo mandamento, também porque ele nos libertou do Egito, nós devemos guardar o sábado. Então, o sábado é o memorial da redenção e da criação. Por que é importante essa questão da lembrança? Porque quando nós olhamos para o passado, a nossa fé é fortalecida, o que nos dá força e coragem no presente e nos ajuda, de certa forma, a avançar com ousadia para o futuro. Tem um pensamento de Ellen White que eu gosto bastante, que ela diz assim: não há nada que temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor tem nos conduzido e os ensinos que nos ministrou no passado. Ou seja, quando nós paramos para olhar na nossa própria história mesmo, o que Deus já fez, isso é uma garantia do que Ele ainda vai fazer por nós. Então, se nós temos um Deus que é um Criador, e nós temos o sábado a cada semana, o sábado não está vinculado ao movimento dos astros, como o nosso calendário, que é solar, tem 365 dias e 6 horas, que depende do movimento da Terra ao redor do Sol, nem está vinculado, por exemplo, ao nosso dia de 24 horas, né, que ele tá vinculado ao movimento da Terra ao redor do próprio eixo. O sábado, ele remonta apenas à criação. Não tem nenhum evento astronômico que esteja conectado a ele. Então, o próprio ato de nós trabalharmos 6 dias e descansarmos no 7º, isso é uma lembrança de que nós temos um Deus, que esse é um Deus criador, e esse mesmo Deus criador que fez obras maravilhosas no passado é o Deus que está comigo no presente e vai me ajudar a conquistar as batalhas do futuro. Muito bem. Verdade. O povo de Israel vivia uma espécie de anestesia espiritual, uma amnésia espiritual, mas também uma anestesia, porque eles não haviam esquecido completamente do mandamento ou dos princípios. Eles simplesmente ignoravam. Por exemplo, o povo de Israel no deserto, eles viam o sobrenatural todo dia. O maná caía todo dia, a coluna de fogo, a coluna de nuvem. Eles se acostumaram tanto com o sobrenatural e ainda assim continuaram rebeldes. Viam o milagre e continuavam rebeldes. Então era como se fosse uma anestesia espiritual. E hoje, como cristãos, a gente precisa fazer um exercício para que a gente não caia no mesmo erro Deus está agindo, Deus está operando na nossa vida durante os nossos dias na semana, e a gente simplesmente, não é que a gente não sabe que Deus age, a gente simplesmente está anestesiado pela correria da vida. E um exercício que a gente faz lá em casa é todos os dias na hora do almoço, a gente tem o nosso memorial. Antes de comer a comida, nós fazemos um breve culto com a palavra, com a caixinha de promessas, com louvor, com oração. E na sexta-feira a gente relembra as bênçãos que Ele nos concedeu durante a semana. Então é um memorial para os nossos filhos ali. É uma maneira de você passar para gerações. Quando eu não tive isso, eu vim de uma família disfuncional nesse contexto cristão, mas quando os meus filhos tiverem, por exemplo, suas famílias, eles terão esse memorial erguido. Eles vão olhar para o retrovisor, vão ver essa referência e vão saber o que fazer. Poderão agir ou não, mas eles terão esse memorial, né? E são detalhes que a gente faz às vezes no dia a dia, mas que marcam, né? Por exemplo, em casa a gente tem o costume no sábado de colocar uma plaquinha na mesa, Feliz Sábado, e de fazer um bolo especial, que é o bolo de sábado. Então, tem o cheiro especial do perfume de sábado que a gente passa, tem a plaquinha e tem o bolo. Isso cria um ambiente que faz com que aquele momento seja um momento diferente. É um Me chama memorial, para né? comer esse bolo lá na sua casa. Pode deixar, a próxima vez que você estiver lá, vai ser bem-vindo. Mas eu já fui na sua casa, é verdade. Na minha casa também tem essa plaquinha e em algumas ocorrências a Irene também gosta, a minha esposa, né, gosta de colocar um cheirinho diferente no sábado também. Muito bom. Para marcar, né, a atmosfera daquele dia. Você Uma vê experiência memórias sensorial diferente. Sensorial, Né? e especialmente para as crianças, Sim. né? Isso é muito Nós somos semeadores de memórias, né? Então você vai semeando essas memórias e lá na frente esses gatilhos virão quando eles estiverem vivendo situações parecidas. Será que os nossos telespectadores também podem ter essa experiência? Muita gente está assistindo esse programa agora na sexta-feira, né?
na Novo Tempo, aí você está nesse momento, nesse memorial que você está falando. Então, aproveite esse momento aí para você também ter essa oportunidade de estar com Deus. Marca esse dia. Esse não é um dia a mais na sua vida, esse é um dia muito especial. E amanhã, às 9 da manhã, acorda um pouquinho mais cedo amanhã, tá? E vai a uma igreja adventista perto da sua casa, você vai ser muito bem recebido. Chega lá e fala assim, olha, eu vim aqui a convite do pastor Vinícius e dos amigos dele que estão em Lições da Bíblia, porque aqui eu vim adorar a Deus e eu sou convidado do Lições da Bíblia. Você vai ser muito bem recebido, você vai ser abraçado, você vai ver o nosso guia de estudos lá na mão de um monte de pessoas e você vai ser muito feliz. Então, amanhã é o seu dia a dia à igreja, tá bom? Bom, vamos continuar aqui. Quem é aqui? Infelizmente, a gente precisa fazer um parênteses aqui meio triste, né? Bom. Nesse momento Nem só de alegria. festivo. É verdade. Porque, infelizmente, Israel acabou não seguindo esse conselho divino, né? E eles acabaram se esquecendo. E isso foi tão rápido, né? Que basicamente uma geração apenas, né? Na Bíblia, uma geração ela pode se referir a um período de 100 anos ou um período de 30 anos. A gente não tem esse não é um número exato, há ambos usos, né? Período mais extenso. Mas vamos fazer uma média, né? Quem sabe 60 anos, né? Em 60 anos, esse povo aqui tinha uma nova geração e eles simplesmente não conheciam o Senhor. Em Juízes, capítulo 2, verso 10, eu acho que a gente precisa ler, nós lemos assim: toda aquela geração também morreu e foi reunida a seus pais. Qual é essa geração que está sendo mencionada no verso 10 aqui? A geração de Josué, a geração que atravessou o rio Jordão, que viu as pedras se erguerem, né? Participou de todas essas maravilhas de Deus. Essa geração morreu. E depois dela, o verso continua, e depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Esse, para mim, é um texto muito triste, porque uma geração apenas foi suficiente, né, para que as pessoas simplesmente não conhecessem o Senhor, né? Isso eu acho que é um grande alerta para a gente, né? Quando a gente pensa, Paulo nos aconselha a olhar para a história de Israel, 1 Coríntios capítulo 10, né? Porque ela é típica, né? Ela tem uma tipologia, é um alerta, né? É um símbolo que retrata algo futuro. Né? Futuro, Um tipo. exatamente, né? E quando a gente olha essa situação, a gente é lembrado da importância, né, que nós temos como pais, como líderes de igreja, né? Para transmitir essa identidade, porque em muito pouco tempo essas memórias se desvanecem. É verdade. Precisamos continuar lembrando e lembrando os nossos filhos, né? A respeito das coisas lindas que Deus faz conosco. É um desafio muito grande, a transmissão dos valores da fé para gerações futuras, né? Há um texto em Hebreus capítulo 11, o verso 4, que eu gosto muito dessa passagem. 4 ou 9, agora estou na dúvida, mas o texto é esse. Habitava Abraão em tendas com Isaac e Jacó. E aí é o ponto que eu quero destacar. Herdeiros com ele da mesma promessa. Eu acho que o grande sucesso da vida de Abraão foi conseguir transmitir para o seu filho, para o seu neto, a mesma compreensão de realidade e de fé que ele tinha. Ou seja, eles se tornaram herdeiros com ele da mesma coisa que ele cria. Então esse é o nosso grande desafio, né? Nós temos uma concorrência muito grande em relação a isso, né? O inimigo usa as estratégias todas para poder corromper a fé na mente dos nossos filhos. Mas é possível, pelo poder de Deus, manter viva a chama do Evangelho para gerações futuras. Eu tive uma experiência muito impactante agora em junho. Como eu falei, eu levei uma equipe de Calebs para fazer missão de reavivamento, plantio de pequenos grupos, resgate de jovens na Europa, Manchester, Barcelona e Londres. E eu vi igrejas lá onde basicamente quase que 100% dos jovens ao entrar na faculdade saíam da igreja. E os pais viviam esse dilema, né, de terem ensinado, de certa forma, mas os filhos não darem mais continuidade a essa herança espiritual, esse memorial espiritual. Um dos trabalhos que a gente fez foi de visitar esses jovens e resgatá-los. A gente conseguiu até algum êxito com algumas igrejas dessas, mas eu fiquei pensando assim, que responsabilidade, ainda que façamos o nosso melhor para transmitir esses memoriais de Deus para os nossos filhos,
Vai chegar um momento que eles podem tomar a decisão deles. E essa filosofia do pós-cristianismo, né, que invadiu a Europa, está chegando no Brasil também, nos grandes centros especialmente, a ideologia, a gente falou da religião de Canaã, né, a ideologia dos cananitas, essa ideologia pode também ser um grande obstáculo para que nossos filhos conheçam ou lembrem-se do Senhor, né? É verdade. E a passagem do Rio Jordão, a gente já está pensando aqui em Israel além do Jordão, né? Ela se torna um paradigma, né? Ela vai aparecer em outras narrativas da Bíblia, como por exemplo no caso de Elias, né? Que atravessou o Jordão, e no caso de Jesus também, né? Que atravessou o Jordão. A travessia do Jordão marca um novo começo para Israel. E é muito importante que na nossa experiência cristã a gente tenha muito em vista qual que foi a nossa travessia, né? Precisa haver essa conscientização, né, essa certeza de que Deus está conosco, né, em cada momento. É curioso que antes de entrar em Canaã terrestre, Israel abriu o Rio Jordão, né? Antes de Elias entrar no céu também, o Rio Jordão foi aberto e Deus vai abrir o Rio Jordão na nossa vida também. Jesus está bem perto de voltar e nós estamos às portas da nossa herança, a promessa vai se cumprir. Nós precisamos continuar crendo nisso para que Ele cumpra a sua promessa e nos introduza na terra prometida. Essa promessa está na Bíblia, e se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana, que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até lá.